Salve companheira, salve companheiro. 5 erros que os militantes de esquerda não podem cometer. Os 5 erros que prejudicam os movimentos sociais, que em última instância prejudicam a luta política e a transformação social. Esse é o nosso tema de hoje. Entidades sem representação. Entidades, sindicatos, associações esvaziadas, sem cumprir a sua função principal. Esse é um dos erros que a gente vai enfrentar. O outro erro é a falta de vinculação da luta específica à luta geral, fazendo com que a gente fique correndo atrás do rabo e não faça o avanço da luta política, que é o mais importante. Esse é o segundo. O terceiro é a falta de diálogo entre os segmentos da própria esquerda, essa disputa fratricida, essa falta de construção coletiva. E o quarto erro é a falta de princípios, falta de ética, é uma atuação pragmática, sem valores na nossa atuação cotidiana. E o quinto é uma surpresa. O quinto, na minha opinião, o quinto erro cometido por nós é um ponto que eu vou destacar lá no final, e quem ficar até o final vai entender por que eu entendo que ele é o mais importante. Mas um aviso já aos navegantes. Isso aqui não é caça às bruxas, não é uma crítica a ninguém. É um debate fraterno que nós temos que tratar para fazer com que a nossa atuação evolua, para que a gente consiga superar as nossas limitações e consiga se encaminhar ao rumo da transformação política. Um desses grandes erros que a gente tem que combater, que a gente não pode cometer, que a esquerda não pode cair nesse tipo de erro, é a falta de representatividade, é o afastamento das bases das entidades. Entidades sem representação são apenas clube de amigos. O movimento social tem um objetivo claro: representar o segmento ao qual ele faz parte, se organizar os trabalhadores, organizar os estudantes, se organizar os moradores de determinada região para conseguir atuar de forma concreta nas suas reivindicações, fazer conquistas na sua área. Quando a gente perde isso, a gente perde o porquê de existir das entidades de representação. Veja, isso é um problema para a esquerda muito grande, porque construir uma nova sociedade, fazer transformações, a gente está indo contra a maré. Tem um vídeo aqui que trata sobre a questão da alienação, que trata sobre a questão outro vídeo tratando sobre a questão da hegemonia também, um outro falando sobre a questão ideológica, dos valores que são colocados no dia a dia para a gente. E tudo que a gente está fazendo é contra esses valores que são dominantes, que são os valores da burguesia. Então, cada vez que nós esvaziamos uma entidade, contribuímos para que ela fique esvaziada, para que ela não seja representativa, para que ela vire um clube de amigos ou uma simples um espaço de transmissão de determinada organização. Vejam, isso é um tiro no pé do movimento social, é um tiro no pé da nossa luta política, e a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. A gente tem que ter uma capacidade crítica, autocrítica, porque nós podemos estar à frente disso e ser um dos motivadores disso, mas também pode ter um companheiro, uma companheira que está atuando ou deixando de atuar, e a gente precisa pôr um espaço de lealdade do debate político. Não pode ser uma coisa para destruir, mas a gente tem sim que trabalhar o debate, porque o principal motivo de existir os movimentos sociais é para transformar a realidade. Não adianta a gente ficar lá para aquilo virar um emprego para mim, para aquilo virar um espaço que só os meus amigos brincam. Então a representatividade é fundamental para a gente só acumular forças e caminhar no rumo do projeto político que a gente tem. Mas não adianta ter representatividade, ter entidade cheia, se a gente não sabe conduzir a luta política. Vamos para o próximo erro. Então vamos dizer que a gente não comete o primeiro erro. A gente tem uma entidade representativa, forte, mobilizadora, mas na hora de conduzir a luta, a gente não vincula a luta específica à luta geral. Quando a gente está conduzindo a luta sindical, só trata da questão econômica, não trata da questão política. Quando a gente está discutindo a questão do movimento negro, trata só da questão racial, não trata da questão geral. Vejam, não há como fazer uma luta de classes
correta se não levar em conta a questão racial, a questão de gênero, a questão LGBTQIA+. Essas particularidades ajudam a compor o todo, mas também não há como fazer a luta específica sem vincular a questão geral. Essa é a grande questão. Não se supera o capitalismo apenas pela luta econômica, não se supera o capitalismo apenas pela luta específica racial ou a questão feminista. Nós temos que conseguir colocar todos os interesses individuais a serviço do grande interesse maior, que é a transformação da sociedade. Esse é um elemento fundamental. A gente precisa entender que a emancipação da mulher, a emancipação do negro, a emancipação LGBTQIA+, só será possível quando superar o capitalismo. A luta de classe só terá êxito se ela souber ser antirracista, feminista e respeitando a questão LGBTQIA+. É essa que é a síntese que a gente tem que fazer, porque senão nós ficamos correndo atrás do rabo, ficamos enxugando gelo. A luta econômica, só a luta por melhores salários, é óbvio que ela é importante, isso é indiscutível, mas ela não supera, ela está dentro da luta do sistema capitalista. É por melhores salários, vai ganhar um pouquinho melhor, mas a exploração continua. A questão do racismo, a luta antirracista é fundamental, principalmente na sociedade brasileira, que o capitalismo foi construído em cima da mão de obra do trabalho escravizado. Então vejam, é óbvio que é importante, mas só vamos conseguir realmente emancipar os negros quando a gente vincular a luta antirracista com a questão anticapitalista. E assim em todos os exemplos. Esse é o ponto. Por óbvio, tem que ficar claro aqui que não existe hierarquias de luta. Esse erro já aconteceu na esquerda, dizer que a luta sindical era mais importante que a questão da mulher. Então, assim, a gente só vai superar uma coisa depois que não existe escala para isso. Todas as lutas são importantes e elas têm que compor o movimento político. Todas elas têm que se unificarem no dia a dia dos movimentos sociais. E isso exige muito diálogo. E esse é o ponto que a gente tem que analisar no próximo erro. Bom, nós então temos entidades representativas, fortes, mobilizadoras, sabemos fazer a vinculação da luta específica com a luta mais geral, com a luta política, mas dentro de uma realidade complexa, diversa, nós não conseguimos dialogar com os demais segmentos. Vejam, a sociedade é complexa, é diversa, as identidades partidárias também são, a esquerda é bem complexa, tem de marxistas, socialistas, temos trabalhistas, temos uma série de formas de pensamento, mas nós temos também nos movimentos sociais, o movimento de LGBTQIA+, movimento sindical, movimento de mulheres, movimento negro, movimento comunitário, movimento estudantil. Vejam, essa complexidade toda, não adianta tu ter entidades fortes, saber organizar a luta, mas não dialogar. Nós precisamos trazer um diálogo de forma sincera que unifique as diversas lutas. Não adianta a gente pegar e fazer a minha luta muito bem feita, muito bem organizada, mas de forma isolada. Nós precisamos dialogar. Vejam, dialogar é, inclusive, o passo fundamental para vincular as lutas específicas às gerais. É assim, construir unidade, por exemplo, para vencer determinado setor atrasado dentro de uma determinada realidade sindical, por exemplo, compor uma chapa numa disputa política muito forte numa cidade, ou num sindicato, num estado. Se as forças políticas, os diferentes segmentos não se entendem, a esquerda não consegue se entender, como ela vai fazer? Veja, nós precisamos então, sim, ter capacidade de diálogo. A capacidade de diálogo não é abrir mão das convicções, não é isso. É tratar de forma fraterna e fazer o debate político. Nós precisamos construir maturidade política no movimento político da esquerda, gente. Às vezes a gente pega assim, o determinado setor não quer conversar porque acha que tem a melhor opinião do mundo e só ele sabe onde vai ser o caminho da revolução. Não, nós temos que ter condições, maturidade política para fazer a união séria, correta, sincera, para avançar em lutas maiores. E aqui a gente tem que ter claro que sim, essas diferenças ou essa falta de diálogo não é no dia a dia, na base do movimento das lutas políticas, tá? Essas divergências maiores são nas cúpulas das organizações. Então, nós temos que ter capacidade de autocrítica para entender esse processo e como a nossa postura às vezes prejudica a luta maior. Mas tudo bem.
Então nós temos entidades fortes, representativas, sabemos fazer a luta política, vincular a questão política com a questão específica e específica com a política. Nós conseguimos e somos maduros o suficiente para construir diálogo com demais segmentos, para organizar a luta mais geral, mas temos uma postura pragmática, sem princípios. Vamos enfrentar o próximo erro. Falta de ética ou o pragmatismo sem princípios é um dos grandes erros que prejudicam os movimentos sociais e a luta política de esquerda. É um grande erro porque ele não relaciona só no seu espaço de atuação. Ele corrói as relações políticas no espaço. Se tu tem lá uma liderança no movimento sindical, no movimento estudantil, que ela não tem princípio, que ela se alia com um inimigo histórico da classe trabalhadora ou daquele ponto específico, um grande traidor, cara. Quando tu não tem como confiar no outro lado, isso prejudica todas as outras relações. Mas, além de prejudicar a relação entre as forças políticas, entre os dirigentes dos movimentos, uma postura antiética, uma postura, por exemplo, que desvia dinheiro de entidades, cai para aqueles que a gente quer representar muito mal. Isso nos prejudica porque o povão olha assim e diz assim, mas olha só, eles fazem a mesma coisa com aqueles que eles criticam. Então vejam, a luta política ela é longa, vai ser longa. Se alguém não notou isso ainda, entendeu? Assim, não está entendendo o jogo. Nós não vamos no estalar dos dedos, tomar o poder e fazer a transformação. Isso é lenda. Nós vamos ter que fazer uma disputa de valores. Tem um vídeo aqui que fala sobre do que é hegemonia. Esse elemento é fundamental. Construir a identidade de uma nova sociedade, construir valores de uma nova sociedade é muito difícil. E a gente precisa que no dia a dia a gente represente aquilo que a gente diz representar. Porque é muito fácil tu falar, não, eu defendo uma sociedade igualitária. E aí tu pega e é um baita do machista. Eu defendo uma sociedade justa, eu sou ético. Aí tu chega lá e o cara tá metendo a mão no dinheiro da entidade. A gente não pode ter esse tipo de postura, porque isso é um dos grandes erros que prejudica o movimento social. Porque a gente, volta a dizer, extrapola os movimentos sociais. Isso, a gente acaba sendo igual ao que a gente diz combater. Então nós temos que ser duro com relação a isso, porque esse tipo de coisa demora. E a luta política, a gente é avaliado ao longo do tempo. Quem tem já algum tempo de militância sabe que acumular forças às vezes é ser derrotado e saber ser derrotado. Às vezes é bom ser derrotado. A gente não pode querer ganhar todas e às vezes ganhar a qualquer custo. Construir autoridade moral junto ao povo requer tempo. Eles precisam confiar na esquerda, de novo. Então a gente tem sim que ter essa preocupação. E esse erro a gente tem que combater. Eu deixei por último o ponto, na minha opinião, que é o mais importante. Um erro que a gente não pode cometer de jeito nenhum, porque ele acarreta todos os erros que eu falei anteriormente. Vamos para ele? O erro que eu entendo ser o principal e que gera todos os outros que eu listei aqui é a falta de formação política. Ela é essencial para tu poder conhecer a realidade, poder interpretar o que está acontecendo, saber da importância de tu ter uma entidade forte, de tu ter uma entidade representativa, entender que o momento político exige que a gente faça a relação da luta específica com a luta geral para superar a sociedade, que nos permite, possibilita entender que não adianta sem diálogo, a gente não vai construir essa transformação social. Mostra pra gente que a gente tem um longo tempo para construir essa luta política, então a gente precisa sim ter uma postura ética e representar na prática aquilo que a gente diz representar, fazer uma relação real com a nossa palavra, com a nossa atuação política, que nos possibilita construir a unidade dentro da diversidade, para, no final, de todos os sentidos, ter uma atuação coerente. É a formação política, precisamos sim conhecer as teorias que nos possibilitam atuar de forma correta, que nos fazem com que a gente consiga, em última instância, cumprir o nosso papel histórico, que é transformar a sociedade. É por meio da formação política, uma formação política densa, que nós vamos conseguir que as nossas entidades sejam realmente representativas, que a gente vai construir isso no dia a dia, que a gente vai sim unir a luta específica, a luta política mais geral. É sim onde nós vamos, por meio da formação, que a gente vai ter um entendimento que dialogar é importante, dialogar com pensamento crítico, com pensamento diferente. E ser ético, a gente também
só por meio da formação que a gente vai entender a importância disso. Eu pretendo fazer um vídeo aqui sobre a questão da formação, vou tratar mais detidamente, porque o espaço aqui é um espaço de formação política. Então a ideia é depois eu construir um vídeo específico sobre a questão da formação política. Mas esses, gente, são os erros que a gente tem que combater. Esse é importante para nós. Se tu gostou desse vídeo, divulga ele, te inscreve no canal, divulga o vídeo, passa para os teus companheiros e companheiras, porque esse debate é importante que a gente faça. Até a próxima.